Que conclusões é que retiraram deste encontro? Sim, eu queria começar por saudar a CAP e felicitar pelo trabalho que tem feito e agradecer também o que fizemos de nos ter recebido e colocado a par dos problemas que os agricultores hoje enfrentam. E saímos daqui preocupados, mas ao mesmo tempo com vontade de fazer algumas mudanças e propostas em Portugal. Preocupados porque, primeiro, estamos numa fase de seca agora profunda, como todos os dados indicam, e o Governo parece não ter nenhum plano estrutural para resolver este problema. Mesmo ao nível do PRR, nós continuamos a ter a ausência total de orientação face às regiões mais afetadas. Mesmo as regiões mais afetadas continuam sem ter nenhum plano concreto de execução das verbas, mesmo do PRR, para combater a seca, algo que já devia estar preparado não só no Alentejo ou no Algarve, mas em todo o território nacional. E depois o mais grave, que é o Governo continua a propor, a pregoar apoios, linhas de crédito, que ainda não chegaram. É preciso dizer isto, é preciso que os portugueses saibam isto. Ainda não chegou um cêntimo aos agricultores portugueses. O Governo todas as semanas faz novos anúncios de apoios de vários milhões, como se o dinheiro já lá estivesse e como se o dinheiro já tivesse chegado. Não chegou. E, portanto, os agricultores estão neste momento a passar uma situação muito difícil. O aumento dos preços, ajusando com a energia, com o aumento brutal dos preços do transporte, com a guerra na Ucrânia, a falta de apoios, junta-se numa situação arrasadora para a maior parte dos agricultores e produtores portugueses. E, portanto, se o Governo não quer que a agricultura portuguesa desapareça às mãos da agricultura espanhola ou francesa, tem que começar a deixar a propaganda e a fazer com que os apoios cheguem efetivamente aos agricultores portugueses. E, portanto, nós vamos, ainda hoje, entregar na Assembleia da República um projeto de resolução para instar o Governo a que estes apoios, até ao final do mês, estejam efetivamente nas mãos, até ao final do mês de julho, estejam efetivamente nas mãos dos agricultores. Porque se esta situação climatérica se mantiver, se a situação de guerra na Ucrânia, como é previsível, se venha a manter ao longo dos próximos meses, muitos agricultores não vão sobreviver muito mais tempo nesta situação de asfixia económica. E, portanto, o Governo tem que fazer o que prometeu, que é fazer chegar o dinheiro aos agricultores. E nós, para além do dinheiro europeu e das ajudas que já deviam estar na mão dos agricultores e não estão, o PRR não tem previstas grandes verbas de apoio à agricultura e os apoios que foram prometidos para esta situação de crise não chegaram. Portanto, é preciso dizer isto, não chegaram. E eu desafio o Governo a mostrar que já chegaram, em vez de linhas de crédito, de contratos, de contas... Não, mostrem-nos onde é que o dinheiro já chegou às mãos dos agricultores. Não chegou. E foi isso que aqui hoje viemos com preocupação, tentar saber, ouvir e propor soluções. E, portanto, vamos fazer isso. Vamos na Assembleia da República instar o Governo a que estes apoios, até ao final de julho, estejam nas mãos dos agricultores. E que apoio especificamente é que estamos a falar? Portanto, o Governo tinha anunciado um apoio, como é sabido, de 500 milhões de euros. Só que esse apoio não é um apoio, é um adiantamento da verba que seria paga em outubro. E, portanto, não é apoio nenhum. Depois tinha sido prometido e tinha sido garantido que haveria um apoio de várias dezenas de milhões de euros nesta situação concreta no âmbito da seca. E até agora não há nenhum apoio dado aos agricultores. E, portanto, esta situação, a par do aumento dos custos da energia, por exemplo, o ISP, era algo que era fundamental, haver uma isenção do ISP. Hoje, a maior parte dos custos, uma grande parte dos custos da agricultura é a energia e o Governo está a ganhar dinheiro com isto. Tal como acontece com o IVA dos combustíveis, o Governo está a ganhar dinheiro com o aumento dos preços dos combustíveis. E isto é imoral. O Governo está a ganhar dinheiro com a crise da agricultura, com a crise dos transportes e com a crise da energia. E, portanto, isto é imoral. É fundamental que até ao fim do mês de julho haja duas coisas. Haja uma isenção do ISP e haja uma canalização rápida dos fundos efetivamente para as mãos dos agricultores. E por isso Chega dará entrada, ainda hoje, na Assembleia da República, de um projeto para instar o Governo a fazer isso mesmo. O Governo anda sempre com malabarismos, do voucher, do IVA. Tem aqui uma forma muito simples de o fazer. Isentar o ISP para a atividade agrícola. Isso era fundamental. E era fundamental e era uma ajuda rápida, imediata, visível e palpável. A outra, e mais grave e mais urgente, é que os fundos e as ajudas prometidas cheguem efetivamente. E eu queria voltar a sublinhar isto. Há 6 meses a prometerem-se vários milhões de euros e até agora, até o dia que estamos, final de junho, não chegou um cêntimo aos agricultores. A Confederação sabe isso, várias associações têm denunciado isso, os próprios agricultores sabem isso e se os senhores falarem com eles, é isso que lhes vão dizer. Portanto, nós desafiamos o Governo a mostrar um agricultor que já tenha os apoios do Governo. E se mostrarem nós ficaremos satisfeitos. É que até agora não há nenhum.
Porquê é que acha que isso acontece? Que o dinheiro ainda não chegou às pessoas? Olha, pela mesma razão que os apoios de Covid tinham sido prometidos com uma grande pompa e circunstância e depois, na verdade, ou não chegaram, ou chegaram tarde, ou 70% das empresas ficaram de fora. Porque este governo é mestre em propaganda. É mestre em anunciar 500 milhões, 1000 milhões, 600 milhões. Depois não se sabem quando é que vão chegar. Depois, quando se vai ver as letras pequenas, afinal não é para toda a gente, é só para alguns. Depois, quando se vê as letras ainda mais pequenas, ainda é para menos do que aqueles que nós pensávamos. E depois a burocracia não o permite. Portanto, quando chegamos ao fim do dia, ou ninguém recebe, ou uma percentagem muito pequena de pessoas recebe. É importante que o Sr. Ministro das Finanças perceba que não pode estar a cativar as verbas que são para a agricultura e que neste momento é o momento em que os agricultores precisam de ajuda. O que tem acontecido agora é que provavelmente o Sr. Ministro das Finanças não desbloqueia as verbas que foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro para a agricultura. E, portanto, isto tem que ser resolvido. Quer dizer, o Governo tinha prometido que não voltaria às cativações do Mário Centeno, mas é o que estamos a ter neste momento. O dinheiro da agricultura está cativado. E isso não pode ser, porque é agora, e não em dezembro, nem em novembro, é agora que os agricultores precisam de ajuda. É agora que estamos a passar por uma situação de seca difícil, é agora que os custos da energia estão muito elevados por causa da guerra na Ucrânia, é agora que é preciso fazer isto, e não em novembro ou em dezembro. Mas, olha, nós estamos habituados a isto, este governo é mestre em propaganda e burocracia. E quem sofre são os produtores, os agricultores e a atividade comercial, não é? E como é que olha para o decreto da Ministra da Agricultura que não veio acrescentar nada àquilo que já se sabia? Porque é como lhe digo, nós durante 3 semanas, 4 semanas, o Governo anunciou que traria mudanças e uma grande iniciativa legislativa que vinha resolver os problemas. Primeiro, não são as iniciativas legislativas que resolvem os problemas, são os apoios concretos, não são as leis que resolvem por si só os problemas. Um decreto ou uma lei que não acrescentam absolutamente nada é o mesmo que o Governo fez em relação aos apoios. Anuncia os apoios, depois cria leis que estabelecem formas fáceis de canalizar essas verbas, mas quando vamos ver as letras pequenas, não só é muito difícil, como depois não chega. E, portanto, não me surpreende. O Governo anda aos zigue-zagues a ver se o tempo passa ou se chove. Só que estamos no verão, acabámos de entrar no verão. Os agricultores estão a sufocar e a falta de iniciativa está a matar a agricultura. É importante que se saiba isto. Portanto, um decreto que não traduz ou não traz nada de novo, é o mesmo que este Governo tem feito com muitas outras iniciativas legislativas nesta matéria. E os agricultores precisam de ajuda agora, e foi isso que viemos aqui a ouvir da CAP, e é com preocupação que levamos isso para o Parlamento, ainda esta tarde e amanhã, aliás, espero poder amanhã confrontar o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro precisamente no Parlamento, também sobre isto, porque isto não é só um problema português. É um problema no quadro da participação de Portugal na União Europeia e no quadro de garantirmos que os nossos agricultores não são parentes menores da agricultura europeia, são parentes fortes, ao mesmo nível, dos agricultores europeus. E neste momento não é isso que está a acontecer e isso preocupa-nos muito. Não é? Obrigada. Está, muito obrigado, meus caros. Agradeço.